Todo desenhista passa por uma evolução de técnica e de estilo no decorrer dos anos. E comigo não foi diferente. Nesse vídeo eu vou mostrar justamente em como o meu traço evoluiu e melhorou drasticamente conforme eu fui desenvolvendo meu mangá. E talvez esse vídeo possa até te ajudar também. Olá pessoal, eu sou Hagar, quadrinista e autor de Kimio-san, um mangá de ação e aventura sobre um garoto que descobre ter uma linhagem rara de dominação elemental. E a partir desse dia, sua vida muda completamente. E em alguma jornada com seus amigos, ele percebe que o mundo ao seu redor é bem mais cinza do que ele imaginava. Disponível para leitura no site da Flip-Thru, com 31 capítulos gratuitos para vocês mergulharem de cabeça nessa história realmente intensa e reflexiva. Bom, é muito comum que desenhistas melhorem seus trabalhos e suas habilidades com o passar dos anos. E muitas das vezes comecem a mudar até a forma como viam seus trabalhos antigos para os atuais. De fato, surge uma parte autocrítica em todo desenhista, de sempre buscar melhorar e se aperfeiçoar em coisas que de fato são um desafio naquele momento, sempre se comparando com os grandes profissionais do desenho. E isso eu não limito apenas aos autores de quadrinhos, mas a qualquer profissional, em qualquer segmento artístico que envolva o desenho, como principal ferramenta de atuação. E é inegável que com os quadrinhos não seria diferente. E fica claro que a primeira representação de melhora de todo desenhista é o seu traço. E quando acompanhamos um trabalho de um autor por muito tempo, notamos essas diferenças que muitas vezes se mostram no estilo visual de suas obras, como a mudança no traço, ou em técnicas que normalmente o autor não usava e começa a implementar, e também na composição visual dos quadros em si. Mas isso são apenas algumas das mudanças que podemos observar facilmente em uma obra. Claro que existem muito mais se o leitor se atentar aos detalhes. E isso foi o que eu reparei acontecendo comigo enquanto eu desenhava Kimio-san. Eu notava uma grande dificuldade em proporção anatômica, sempre entregando cenas por vezes complexas, em proporções bem razoáveis, nada de encher os olhos, mas no fim eu meio que conseguia passar a mensagem que precisava. E por o meu mangá ser de ação, era um verdadeiro desafio fazer lutas com uma boa variação de coreografias, dado a minha limitação no conhecimento da anatomia, mas foi um dos pontos que eu mais vi mudando no decorrer dos capítulos, pois eu sempre fui uma pessoa ousada e tentava, mesmo sem muita ideia de como fazia. Nesse meio tempo, eu usava tudo o que fosse possível como modelo para conseguir a pose que eu tinha idealizado na minha cabeça, para determinada cena, como bonecos de madeira, referências na internet, e baseando no trabalho de outros artistas, e claro, eu mesmo. Quem já não passou por aquele momento em que só você mesmo pode se salvar? Era exatamente assim que eu fazia, para molde de mão, de pé, de poses e até mesmo algumas expressões específicas. Meu corpo é o meu maior modelo de referência. No fim, eu sinto que melhorei muito nesse quesito. Agora, um outro caso que eu percebi uma melhora considerável foi na questão da perspectiva. Eu sei que muitos dos leitores de Kimio-san sempre me elogiaram com relação à perspectiva de ambientes e nas composições de cenários, mas esse era o meu maior ponto fraco. Meus cenários eram realmente bem abaixo da média. Mas como eu venho dizendo, eu sempre arrisquei fazer coisas que não sabia e sempre me geravam algum resultado. Sendo bom ou não, eu continuava adquirindo experiência, mas percebendo a minha dificuldade, eu comecei a estudar um pouco mais sobre composição visual e cenários em específico, percebendo que onde eu mais evoluí foi aplicando tudo o que eu sabia nos cenários do meu mangá. E muitas vezes eu fazia um cenário prévio antes de desenhar o primeiro esboço, e testava diferentes ângulos para ter ideia de qual seria o melhor ângulo para aquela cena, e dentro do contexto e o clima que a narrativa pedia. Eu acho que foi bem perceptível a mudança na composição e estruturação dos cenários que desenvolvi, principalmente em cenários orgânicos que envolviam pura vegetação. Foi realmente bastante difícil conseguir fazer uma vegetação densa sem deixar os quadros poluídos visualmente. Tanto é que às vezes ainda dou uma escorregada, mas tenho melhorado e me atenuado bastante sobre o modo como eu construo esses cenários específicos. Até porque o próximo tópico vai envolver algo ligado justamente aos dois pontos anteriores, que é a rachura, tanto para textura
quanto para a sombra e outras funções em que ela é fundamental. A rachura é um tópico que ou você acerta o ponto, ou você corre um grande risco de perder seu trabalho inteiro. Ela é uma linha tênue entre o equilíbrio de uma composição visual e uma poluição generalizada. Essa técnica pode ser construída e usada de várias formas e com diversos objetivos no desenho. Mas muita gente negligencia isso, achando que são apenas um amontoado de risquinhos na folha. E nessa etapa eu posso confirmar que foi um dos meus grandes dilemas, pois rachuras em excesso, além de imitar a sombra e a textura de um local, o objeto, muitas das vezes precisam seguir um fluxo de direção para dar harmonia ou até mesmo explicitar algum ato na cena, como por exemplo, rachuras de velocidade ou movimento, podendo ser representadas por linhas curvas ou retas, linhas que se quebram, levando o olho do leitor na direção que o autor deseja e passando a impressão que é pedida naquela cena. E uma das coisas mais complexas para um desenhista é literalmente passar uma sensação de fluidez aos desenhos estáticos. Óbvio que a narrativa da história ajuda a transmitir essa sensação de maneira intuitiva, seguindo uma linha lógica de raciocínio, mas as artes precisam funcionar individualmente, também, transparecendo a ideia exata que determinada cena foi feita para passar, bem como as cenas de impacto, onde pequenos riscos circundam uma linha curva maior, representando o impacto de determinado golpe ou explosão com a deslocação de ar feita pelas rachuras, ou então cenas focais, onde as linhas literalmente focalizam os olhos do leitor, construindo o maior ponto de atenção ou destaque em determinada cena. Assim como existem muitas outras funções, mas a questão é que eu tinha muita dificuldade em produzir isso manualmente, pois as chances de errar um segmento de linhas paralelas curvas, por exemplo, eram enormes, ou até mesmo errar a direção de uma determinada textura, potencializando a poluição visual, quando não era algo proposital em determinado quadro. Hoje em dia, eu percebo que isso foi uma das maiores evoluções dentro do meu mangá. Com certeza me ajudou a criar atmosferas de luta bem mais imersivas, bem como cenários mais interessantes e contribuiu para uma narrativa visual mais fluida e dinâmica. Mas e aí? Vocês gostaram do vídeo e dos tópicos que eu abordei? Eu acredito que você vendo esse vídeo também possa estar passando por isso, ou até mesmo por outros motivos. Mas saiba que com foco no objetivo e com uma mentalidade aberta para aprender, o aperfeiçoamento certamente virá. E eu garanto que daqui a um ano ou até menos, você já vai notar uma mudança significativa no seu desenho e consequentemente isso vai se projetar no seu mangá. Então me conta aqui nos comentários qual está sendo a sua maior dificuldade no momento, ou quais foram as dificuldades que você enfrentou no desenvolvimento do seu mangá. Não deixe de se inscrever para não perder nenhuma atualização do canal, deixa seu like e corre ler Kimyozan, que está disponível no site da Fliptro, com 31 capítulos, gratuitos para leitura por hora. Me siga nas redes sociais para ver os bastidores do desenvolvimento do mangá, artes exclusivas e terem a oportunidade de participar de sorteios que sempre acontecem por lá. Todos os links estarão disponíveis na descrição e eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!